Bom dia. Olá, bom dia. Oi, tudo bom? Tudo ótimo e você? Tudo ótimo. Esperar um pouquinho as pessoas entrando, que as pessoas estão entrando, né? Tá ótimo. Você acha que a gente tira os É, comentários? a gente vai desativar os comentários aqui por enquanto, porque fica em cima como a gente está dividindo a tela, fica em cima de quem está embaixo, né? Acho que é a Paula que está É. embaixo. Conseguiu tirar? Já, Pronto, já acho que eu parou. tirei. Bom, gente, mais uma live aqui. Não sei quem estava com a gente aqui na segunda-feira, então eu vou me apresentar de novo. Eu sou Ana Paula Seabra, eu sou instrutora de Mindfulness e sócia fundadora do AILE, que é um espaço de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. E a gente ficou super feliz com esse convite do Mink, do Shopping Cidade Jardim, de vir bater um papo aqui com vocês sobre, enfim, sobre bem-estar, sobre autoconhecimento, sobre mindfulness. Mas hoje a gente resolveu fazer um bate-papo diferente do que a gente fez na segunda-feira, que hoje a gente vai dar um enfoque maior na ansiedade, né? Apesar do fio condutor do nosso trabalho ser o mindfulness, a ansiedade tem tudo a ver com mindfulness, né? E, e é uma emoção que tem assombrado tanta gente, né? Especialmente nesses últimos tempos, né, Paula? É, verdade. Bom dia, sou Paula Cuquier, sou psicóloga, sou sócia da Ana Paula no Espaço Aile. Queria agradecer mais uma vez o Mink, Cidade Jardim. É sempre muito bom poder falar aí um pouquinho de mindfulness, de ansiedade, né? Espero que possa ajudar aí as pessoas que estão ouvindo, né, para passar por essa fase um pouco melhor. Bom, eu fiquei pensando como é que eu ia falar de mindfulness sem ser repetitiva, né? Porque eu acho que tem gente aí que estava na segunda-feira. Mas também tem gente que está ouvindo pela primeira vez, então acho que não dá para não falar nada aí de mindfulness. Eu fiquei pensando numa maneira de falar diferente, e aí hoje eu me lembrei, né, que uma vez eu li uma frase do John Kabat-Zinn, que é o professor emérito de medicina, que foi a pessoa que ocidentalizou, né, o mindfulness e foi o criador dos primeiros programas de mindfulness, né, o primeiro programa de mindfulness, que é o mais reconhecido mundialmente, que é de redução de estresse, né? Ele, uma vez eu li uma coisa dele que eu achei, me identifiquei, super me identifiquei, né? Quantas vezes você vai tomar banho, né? E tá lá no banho, começa a pensar na reunião que você vai ter depois, e de repente você percebe que todas as pessoas que vão participar da reunião estão tomando banho junto com você, É. né? E eu achei isso o máximo, porque qual foi a última vez que você prestou atenção que você estava tomando banho, né? Assim, banho é Ou típica. escovando os dentes, né? Tipo, essas atividades automáticas que a gente faz meio sem perceber. Quando que a gente consegue estar presente nessas atividades, né? Exatamente. Essas são essas atividades rotineiras do dia a dia, eu acho que são bem um exemplo, né, da gente estar com o corpo presente e a nossa mente em outro Em outro lugar, lugar. né? E esse é o exemplo do piloto automático, né, que é um estado mental hoje tão comum, né, que a gente vai tocando a nossa vida fazendo praticamente tudo nesse piloto automático, né? Então, o mindfulness, a gente pode dizer que é o oposto de estar nesse piloto automático. É atenção plena, consciência plena, é estar no momento presente, né? E o mindfulness, ele virou um sinônimo de técnica de meditação, tá? Então a gente pratica isso através de meditação, com um conjunto de exercícios, né, que a gente treina a estar mais presente, estar mais atento. Eu acho que muitas pessoas às vezes falam assim, ah, não, esse negócio não é para mim, né? Porque eu tô bem, eu durmo bem, não sou nada ansioso, eu tô bem. Eu acho que é legal pensar que pode ajudar todo mundo, né? Todo mundo pode Sem viver um pouco dúvida. melhor, né? A gente nunca sabe quando é que a vida muda, quando é que manda alguma coisa. Então, se a gente estiver trabalhando, eu acho que essa habilidade, né, de cultivar o bem-estar é sempre interessante. Hoje a gente sabe que viver no momento presente é super importante, porque a gente só consegue ser feliz quando a gente está presente. Quando a nossa mente está em outro lugar, né, a gente perde sempre a riqueza desse momento. E Uhum. na segunda-feira eu comentei do estudo de Harvard, que eu acho que é importante falar aqui de novo, né? Que 47% do nosso tempo a nossa mente está divagando, a gente está em outro lugar, ou seja, nosso corpo está num lugar e a nossa mente está em outro lugar. E esse estudo
mostrou que quando as pessoas não estão presentes, elas não estão felizes, né? O momento que elas estão mais presentes, conectadas com o que elas estão fazendo, com o ambiente que elas estão, com as pessoas que elas estão, elas se sentem mais felizes, né? Então a conclusão é, uma mente desatenta é uma mente infeliz, né? Então eu acho que assim, praticar essa atenção, praticar esse estado é sempre muito importante e tem relação com o nosso tema de hoje, né? Ansiedade. Total relação aí com a ansiedade, né? E eu lembrei de uma frase também que o Mindfulness fala, né? Que é assim, que é do Jon Kabat-Zinn também, que é assim, a gente não pode parar as ondas, mas a gente pode aprender como surfá-las. Então, a verdade é essa, no mar tem onda, a vida vai mandar problema. O que o Mindfulness ensina a gente é como lidar com esses problemas de uma forma mais suave, de uma forma mais estável, né? Talvez com menos ansiedade, né? Que é o nosso tema de hoje. Exatamente. E tá difícil, né, nesse momento. Nossa, tá muito difícil. Bom, mas a gente estava pensando aqui, eu estava pensando enquanto você estava falando, né? O bem mais precioso que a gente tem é o nosso tempo, né? E, no entanto, o que a gente está fazendo com o nosso tempo? Eu acho que eu vejo muita gente, né? E eu me incluo muitas vezes nisso, pensando no what's next, né? O que vem depois. A gente está sempre pensando no próximo final de semana, nas próximas férias, na próxima viagem. O que eu vou fazer quando eu conseguir aquele emprego? O que eu vou fazer quando eu entrar na faculdade? A gente está sempre com a nossa mente pensando no next, né? E isso rouba a gente, além de roubar a gente completamente do momento presente, né? Da vida que está acontecendo agora, nesse momento, que o único tempo possível de viver é o agora. E quando a nossa mente está sempre pensando no what's next, a gente não está aqui. E isso vai deixando a gente cada vez mais ansioso, né? Esses dias eu estava lendo e eu li que assim, o mundo está sofrendo uma pandemia por causa de um vírus. E o Brasil sofre uma epidemia de ansiedade. Assim, o Brasil é considerado um dos países mais ansiosos do mundo. Segundo a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, acho que esses dados são recentes, tá? Se eu não me engano, são de 2019. O Brasil tem quase 19 milhões de pessoas, tá? Ou seja, quase 10% da nossa população sofrendo transtornos de ansiedade, né? Então, é muita gente sofrendo com isso. E São Paulo é a cidade campeã no mundo, né, de ansiedade. Exatamente. Então, a gente precisa falar realmente um pouco sobre a ansiedade. É o epicentro da pandemia, né, no Brasil, e é o epicentro da epidemia de ansiedade, né? Eu acho até que uma certa dose de ansiedade, né, uma certa dose de ansiedade e de estresse, ela é saudável, né? Eu acho que a nossa espécie não chegaria até aqui se a gente não tivesse um pouco de, assim, não tivesse ansiedade, não tivesse o estresse. Eu acho que se isso não está presente na gente, a gente não ia se preparar, por exemplo, preparar um conteúdo para fazer uma live, a gente não ia estudar para uma prova, a gente não se prepararia para uma reunião importante. Agora, a gente precisa começar a perceber até que ponto essa ansiedade ela é benéfica para a gente, ela ajuda, ela motiva, ela faz a gente andar para frente, e até que ponto ela começa a ser prejudicial à nossa saúde, né? Porque chega um ponto que a gente fica doente. E eu acho legal a gente falar da ansiedade assim como um todo, né? A Paula, como psicóloga e com essa bagagem de 20 anos aí de atendendo em consultório, eu acho que ela tem muita propriedade para conversar com a gente sobre ansiedade, né? O que ela tem sentido dessa informação que eu passei aqui. Eu acho que, assim, quando eu penso em ansiedade, né? Eu vou falar aqui em ansiedade nesse viés aí do olhar psicológico, tá? Quando eu penso em ansiedade, eu penso em duas coisas juntos, né? Emoções e pensamentos, né? Então, assim, quando a gente... Focando primeiro um pouquinho em emoção, né? De onde vêm as nossas emoções, né? Muita gente, quando eu falo isso rápido, às vezes pensa na criança, então pensa logo que vem do coração, né? Na verdade, o nosso coração é o lugar onde a gente sente as nossas emoções. Mas as nossas emoções, elas são produzidas no nosso cérebro, né? Então, elas têm uma função muito importante de autopreservação,
A gente falou lá na live, na segunda, isso, se a gente chegou até aqui, foi porque a gente tinha emoção de medo, de ameaça, né? Tudo isso estava ali ativado e fez a gente chegar aonde a gente está hoje, né? Mas o que acontece é que o cérebro ele começa a classificar. Quando ele vê uma ameaça, quando ele vê um perigo, quando ele se sente inseguro, né? Ele registra isso e ele gera uma sensação meio desagradável, né? Que são essas sensações que a gente sente quando a gente tem uma emoção que não é muito agradável, como medo, raiva, ansiedade, agitação, angústia, né? E o ser humano tem a tendência de querer ficar só com o que é bom e jogar para baixo do tapete todas as emoções ruins, né? As emoções negativas, né? E ele quer ficar com o que é bom, por quê? Porque quando a gente sente essas emoções chamadas agradáveis, né? A gente aciona o nosso sistema de recompensa. Então, a gente produz uma sensação física que é agradável. E quando a gente registra ameaça, perigo e sente essas emoções desagradáveis, a gente produz sensações desagradáveis, né? Então, quem é que nunca sentiu um aperto no peito, um nó na garganta, uma dor no estômago, uma dor de barriga, né? O coração acelerado, a respiração. A gente sente muito a nossa respiração mais curta, mais ofegante, mais difícil. Tudo isso é sintoma, né, de uma emoção desagradável que está ali passando pela gente. Muitas vezes a nossa conexão com o nosso corpo não é muito grande. Então a gente nem percebe, a gente sente aquilo, né? E não acha que é alguma coisa, acha que é alguma coisa só fisiológica mesmo, não acha que tem nenhuma relação com a nossa mente, com as nossas emoções, né? E eu acho, mas acho que a ansiedade, especialmente, é uma que é muito fácil a gente sentir no corpo, né? Como é que você sente no teu corpo a ansiedade? Eu sinto uma coisa no peito, assim, quando eu tô muito ansiosa, e eu percebo na hora que a minha respiração tá mais curta. É quase como se eu tivesse um pouco com uma falta de ar. Além disso, fico com a mão, assim, mão quente, mão suando, meio suando, né? Essa é muito fácil da gente reconhecer, pelo menos para mim. Eu sinto hoje, por exemplo, hoje é um ótimo exemplo para você perguntar, porque hoje eu acordei ansiosa, né? Tinha que fazer essa live, tem um monte de coisa aí na cabeça, então eu estava ansiosa. Então eu sinto a minha respiração e o meu batimento cardíaco. Eu sinto muito no corpo, né? Eu tenho essa conexão, eu acho que bastante de me perceber através do meu corpo, né? E eu acho que como a gente, isso desde bebê, né? A gente vai acontecendo as coisas que geram sensações boas, sensações ruins. E aí a gente vai aprendendo, né, a querer só sentir o que é bom. Então, normalmente, a gente não vai tendo muita consciência dessas emoções que são as emoções desagradáveis, né? Quando a gente sente, a gente só quer o quê? Se livrar dela. E está vivendo um momento agora que está acontecendo muito isso, porque as pessoas às vezes contam de coisas que estão sentindo, como é que estão se sentindo, e as pessoas falam, não pensa assim, pensa positivo, né? Até o vai passar, né? Que as pessoas estão falando tanto agora, vai passar, e é um conceito maravilhoso de impermanência. A gente falou isso, né, na segunda, que a gente tem essa consciência de que vai passar, e isso é a única certeza que a gente tem, aliás, nesse momento, é que vai passar. Mas eu acabei de me lembrar que essa semana a gente postou, né, no Insta um slide, um template lá sobre paciência. E teve um comentário, e no final a gente escreveu alguma coisa de que hashtag vai passar, né? E surgiu um comentário muito legal, né? Que eu achei, assim, de uma sinceridade tão bonita, que tá falando muito desse momento, porque a pessoa escreveu alguma coisa como não aguento mais esse negócio de paciência, todo dia... Paciência tem limite, alguma coisa assim. Paciência tem limite, todo dia o pico, nunca chega o pico, e vai passar... quero saber quem vai passar as minhas roupas, né? E eu achei o máximo, né? Porque isso, a gente tá tendo que, assim, segurar um monte de prato, fazer, assim, um malabarismo, né? Tendo que dar conta de um monte de coisa nesse momento da nossa vida, né? Que a gente não foi preparado para isso. Nós não somos malabaristas de circo, né? A gente deixa alguns pratos cair,
sim, né? E é Uhum. importante a gente, às vezes, deixar mesmo alguns pratos cair, né? Então, É o se que eu respondi... autorizar ser humano, né? Como você falou Exatamente. na live passada. Exatamente, né? Eu acho que é permitir que, às vezes, puxa, sei lá, qual é o prato que eu vou deixar cair hoje? Né? Eu estou vendo as pessoas fazendo listas, né, do que elas têm que fazer durante o dia. Então, eu vou meditar, eu vou se exercitar, listas botando coisas que nunca fizeram antes, né, na vida, mas tá Mas lá. como agora tem tempo, né? Acha que pode, que Exatamente. consegue dar conta de tudo. E junto com a lista está vindo a frustração. Né? A frustração de chegar no final do dia e não conseguir fazer tudo aquilo que botou para fazer. E junto com essa frustração, né, vem a ansiedade. Né? A ansiedade de não estar dando conta, de ser a única que não está aproveitando para fazer um curso gratuito, de ser a única que não está aproveitando para ler mais, de ser a única que não está aproveitando para aprender uma língua. Né? Que é o E julgamento, né? isso, que é Porque. uma, esse Vai, pode. auto-julgamento, né? Eu acho que esse auto-julgamento, essa autocrítica que está surgindo agora é uma coisa que a gente pode também ter consciência e ver que ela só tira a nossa energia. Né? Não é um Exatamente. momento para tanta autocrítica, para tanta ajuda. É ótimo começar a ler, é ótimo ver oportunidades de se descobrir do que pode te dar prazer. Né? Mas isso não pode ser algo que funcione para você, trazendo mais uma emoção desagradável, que é uma culpa. Né? Exatamente. Então, eu acho que é muito importante a gente tomar cuidado nesse momento de ver todos esses pratos e de observar essas nossas listas, né? Está sendo muito comum os meus clientes trazerem essa queixa de que não estão conseguindo fazer o que eles se propõem a fazer, né? E o que a gente está tentando ver junto vamos rever essa lista, né? Porque a lista está trazendo ansiedade. Tira algumas coisas da lista. Talvez esteja com coisa demais nessa lista. Né? A gente tem que se respeitar, perceber como é que a gente está se sentindo. Né? E aceitar que essas emoções vão estar todas aí, nesse momento, passando. Elas já passam há muito tempo pela gente, a gente vivencia todos os dias milhões de emoções, né? Mas agora parece que está tudo mais exacerbado. É, exatamente. E também a gente aceitar essa emoção desagradável, né? Sem tanto julgamento, porque o que acontece é que a gente, quando sente uma emoção desagradável, a gente não quer sentir essa emoção desagradável. Então, se o nosso ideal de vida é ser corajosa, é coragem, e vem um medo, o que a gente faz? A gente fica se martirizando porque a gente está sentindo medo, mas a gente quer ser corajosa, porque a gente é o nosso ideal, né? Por que veio aquele medo? Então a gente já sente a dor do sofrimento, do primeiro sofrimento, né? Da primeira emoção. E aí o nosso julgamento só faz com que isso vá aumentando, 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 aumentando. Isso gera mais ansiedade, mais sofrimento. É verdade. Você falou agora, eu acabei de me lembrar daquele filme, Divertidamente. É um filme da Disney, né? É um filme para criança, mas que eu acho que é até mais para adulto mesmo do que para Eu acho que é mais criança. para adulto do que para criança. Eu assisti recentemente esse filme de novo. É sensacional. Quem não assistiu, vale a pena assistir. Vale a pena assistir e eu acho que vale a pena rever, né, depois dessa live, porque a gente vai olhar com outros olhos, né? No filme, cada personagem é uma emoção que vive no cérebro lá dos personagens. E cada emoção, cada personagem, nossa, ele defende a sua própria emoção como se ela fosse a mais importante, né? E aí Porque dá todas bem... são, né? Todas as Exatamente. emoções, elas são importantes, né? Elas fazem parte da nossa vida, né? O que seria da felicidade, da tristeza? A gente não ia conseguir ser feliz se a gente não soubesse o que é ser triste, né? A gente não ia Exatamente. curtir o final de semana se a gente não tivesse que trabalhar de segunda a sexta ou estudar de segunda a sexta. Então, é importante esse dualismo, né? De Exatamente. emoções. E o legal é que no filme a personagem principal, ela é uma emoção desagradável, né? Então é isso, a gente não tem, as emoções desagradáveis, elas cumprem um papel aí muito importante, né? Então vamos pensar assim, a nossa raiva. O que a raiva diz? A raiva pode dizer, eu não admito isso. E como é importante ter isso? Por que a gente não vai admitir? Isso vai fazer com que a gente tenha alguns comportamentos a partir daí, né? De não tolerar determinadas coisas que às vezes nos fazem mal, de proteger pessoas que a gente ama, né?
O que o medo diz? O medo diz, isso é perigoso. Medo protege. Protege. Como esse medo é importante, né? E inveja? Nossa, inveja é um sentimento que as pessoas têm muita dificuldade de assumir que estão sentindo. No entanto, é um sentimento que ensina muito, porque ela pode ser uma motivação para você ir atrás, né, de uma experiência ou daquilo justamente que você está invejando, né? Então, a consciência da inveja ela é muito importante. Ao contrário do que muitas pessoas tentam fazer, né, que é um pouco aquela regra do salvamento, né? Os salva-vidas, eles são treinados para, antes de pular na água para salvar a pessoa que está se afogando, tentar tudo. Jogar boia, jogar colete, jogar tudo. Por quê? Porque quando alguém está se afogando, ela, para sobreviver, vai fazer qualquer coisa até te afundar. E às vezes a gente fica vivendo nessa regra na nossa vida, né? Em vez de entrar em contato com o que os outros motivam na gente, causam na gente, a gente fica tentando detonar os outros. Exatamente. Não é verdade? Quer dizer, nossa, ela está conseguindo, mas também ela é assim, assim, assado, ou ele. É muito importante, né? A gente entrar em contato, nossa, eu tô com inveja. O que será que ela está fazendo? Né? O que será que eu posso fazer para ter isso? Né? O que está acontecendo? Então, é muito importante a gente ter. E isso a gente vai vivendo muito sem consciência, né? É usar essa emoção de uma forma positiva, né? De uma forma motivadora. A inveja, ela pode ser motivadora. E todos nós sentimos, né? Assim, sem essa vergonha, que é uma outra emoção que é muito comum, né? E muito, se a gente não tiver consciência, ela é paralisante. Mas sem essa vergonha de estar sentindo, porque é isso, a inveja ela pode ser super positiva, né? E a frustração? Nossa, a frustração, gente, ela fala, eu queria tanto, né? Você sabe que nessa quarentena, eu e meu marido, a gente tem visto vários filmes de superação, assim, sabe? Esses que entra um treinador num time, e aí dá aquela reviravolta, que o time era péssimo, e muitas histórias verdadeiras, né? E é interessantíssimo, né? O poder da frustração. O poder da quase derrota. Uma mola que impulsiona, né? Exatamente, né? Quer dizer, o que a gente vai fazer com essa frustração de você querer tanto uma coisa e não ter? Ela pode ser motivadora. Se você aceitar ela, se você conseguir dizer, eu queria tanto, eu quero tanto, né? O que dá para fazer com isso? Né? Você sabe que a NASA, ela diz que cada vez que ela tem um lançamento de um foguete que falha, é o momento que ela mais aprende, né? Normalmente, quando eles lançam um foguete e dá certo, os próximos dão errado. É muito interessante isso, porque é uma oportunidade da gente olhar, né, na diversidade, no que dá errado, nesses nossos problemas, né, e nesses sentimentos que geram, porque muitas vezes a gente percebe pela nossa emoção, pelo que a gente está sentindo, né? O que dá para fazer diferente? E pegar isso como um estímulo, como uma motivação. Né? Então, eu acho que a primeira coisa é pensar nessas emoções. Quando a gente falar de ansiedade, por quê? Porque a ansiedade, ela é um monte de emoções que vem, tá? Numa medida, ela funciona super bem, né? O problema é quando ela... É até necessária, né? Até necessária. Elas não são vilãs, né? As nossas emoções, elas não são vilãs. Na verdade, elas podem ajudar demais a gente. Elas podem ser heroínas até. Às vezes a gente precisa viver uma emoção muito desagradável, né, para ir para um outro lugar, né, atingir alguma outra coisa, né. Então, eu acho que é legal a gente pensar assim, o que cada um faz, tá, com essa emoção. Né? Eu fico com ela, eu aceito, e aí entra muito mindfulness, né, que o mindfulness, ele vai fazendo a gente ficar muito mais íntimo das nossas emoções. Conhecendo as nossas emoções, né? Uma das práticas que a gente fez, né, na segunda, muito rápida, que é o escaneamento do corpo, é uma prática que a gente vai entrando muito em contato com o nosso corpo, né? E aí a gente começa a ganhar mais intimidade e se percebe, nossa, hoje meu corpo tá, né, tão quieto, né? Hoje eu tô com mais frio, hoje eu tô com meu coração disparado, e tudo isso quando você tá ali parada, né, só focando no seu corpo, aí você vai perceber, nossa, mas eu tô ansiosa, eu tô agitada, eu tô com tanto medo.
eu tô tão nervosa, né? E aí você vai entrando e contando e percebendo isso. E isso é muito importante, é um passo, assim, extremamente importante, porque normalmente, né, a gente fica querendo mudar essa emoção, né? A gente quer mudar. E aí a gente vai aonde? Quer mudar o que está causando a nossa emoção. Então, se eu tenho um chefe que me irrita, você quer mudar o quê? O chefe. Né? Mas o que você tem que mudar, na verdade? A gente tem que mudar a maneira que a gente lida com essa nossa emoção. O que um chefe que me irrita pode contribuir para a minha vida? Né? E eu acho que isso, pensando nos jovens hoje, é muito importante, que está faltando muito isso. Né? Diante de uma emoção desagradável, o que eles querem? Não sentir. Então, eu estudei na melhor universidade do mundo. Eu não vou servir um cafezinho. Né? Então, isso aqui eu não quero. Isso aqui me frustra, isso aqui não é é desagradável. Não é para mim. Né? E o quanto você pode aprender na frustração de servir um cafezinho, né? O que esse cafezinho pode trazer? Você está ali, você está fazendo parte de alguma coisa, né? Como você vê servir esse cafezinho faz toda a diferença, né? Você, às vezes está servindo um cafezinho numa reunião que está se falando coisas muito importantes, você só teve que servir o café e você está participando dessa reunião. Então, eu acho que é um momento também da gente ir ganhando intimidade, tá? Com a gente, percebendo essas emoções e não querendo estar só bem. Como eu brinquei, que eu achei muito sincero o comentário lá na página do Insta, no nosso Insta, que isso, às vezes, assim, também admitir que eu não tô bem, não quero ter paciência, coisa nenhuma, até tô com raiva, tô irritada com essa situação, tô sofrendo, né? Eu acho que é isso. Outra coisa, quando a gente pensa em ansiedade, tá, gente? É entender a ansiedade como um fenômeno natural da vida, mas que ela tem muita relação com outra coisinha que tá aí, que a gente às vezes não percebe, que são os nossos pensamentos. Né? Então, o que eu penso sobre uma situação faz muita diferença em como eu vou me sentir e como eu vou me comportar. E é engraçado, né, que como uma situação ela pode despertar pensamentos, uma mesma situação, tão diferentes nas diversas pessoas, né? Às vezes você recebe um WhatsApp, aí você lê aquele WhatsApp e fala, putz, foi muito grossa. Nossa, como ela foi fria nessa resposta. E às vezes eu peço para minha filha ou para o meu marido, eles, olha como é que ela me respondeu. E eles leem, engraçado, eu não achei tão grossa. Eu achei que ela foi até fofa, mandou um emoji aqui no final. Então, assim, o que a gente pensa sobre aquela emoção, a gente faz até um exercício no nosso curso, né? Que é muito interessante, que chama Andando na Rua. É um exercício de visualização, né? Que a gente pede para as pessoas fecharem os olhos e a gente começa a descrever uma situação que a pessoa está andando na rua e que ela cruza com uma pessoa conhecida. E aí a gente acena e fala oi, cumprimenta essa pessoa e essa pessoa passa reto. E é engraçado porque o gatilho é o mesmo, a situação é a mesma, mas dependendo da pessoa que cada um traz para o exercício, vem um pensamento, ele vem acompanhado de um pensamento. Esse pensamento, ele vem acompanhado de uma emoção e geralmente de uma ação. Então o pensamento, ele gera uma emoção e que gera uma ação. E é muito interessante porque, assim, uma delas, vou dar uns exemplos que surgiram. Pensa na mãe. E aí a mãe cruza e não cumprimenta. Qual o pensamento que vem? Nossa, minha mãe não me reconheceu. Ela tá ficando tão velha. Ai, meu Deus. Como é que ela pode não ter reconhecido a própria filha? E aí vem uma tristeza, vem uma emoção de frustração, que a mãe está envelhecendo. E aí vem muito forte isso quando você faz essa visualização. Uma outra, por exemplo, cruzou com o marido. E aí vem um pensamento, nossa, ele não presta mais nenhuma atenção em mim. Ele vive nesse celular. E aí vem uma irritação e a pessoa fica irritada. E aí, baseado nessa emoção,
vai ter uma ação completamente diferente da outra pessoa. Eu mesma, quando fiz esse exercício pela primeira vez, eu trouxe na minha mente uma amiga que é super desligada. E ela cruzou comigo e não me cumprimentou. E eu achei até engraçado. Eu pensei, nossa, ela é muito desligada, nem me viu. E não me veio nenhuma emoção mais forte, assim, nenhuma... achei a situação engraçada, né? Então é legal, porque esse exercício a gente faz justamente para demonstrar esse movimento, né? Que o pensamento, ele gera uma emoção e que gera uma ação. Isso, exatamente, é a tríade cognitiva, É a né? tríade cognitiva. Emoção, pensamento e comportamento, né? E que tem tudo a ver com ansiedade, né? Porque não é o estressor que mais estressa a gente, é como a gente lida com o estressor. E é muitas vezes como a gente pensa sobre o estressor, né? O que a gente pensou determina o que a gente vai sentir e aí como a gente vai se comportar, né? Vamos imaginar um exemplo de você está em casa, toca o telefone, você atende, o seu marido fala, amor, eu vou chegar mais tarde. Esse é o gatilho, né? Aí você fala, tá bom, você desliga e pensa, desgraçado, acho que ele tá me traindo. O que você vai sentir? Raiva, tristeza, medo, né? claro. Alguma coisa. E qual vai ser o seu comportamento? Seu comportamento talvez seja quando ele chegar em casa, tá brava, tá emburrada, já tá dormindo, botar a mala dele na porta, dependendo até onde o seu pensamento foi. Você pode fazer qualquer coisa, né? Mas você vai ter um comportamento baseado em um pensamento, né? Agora vamos imaginar a mesma situação com um outro pensamento. Toca o telefone, amor, eu vou chegar mais tarde hoje. A mulher pensa, ai, nossa, cara, ele tá trabalhando tanto, nossa, como ele é esforçado, como ele é dedicado, né? O que ela vai sentir? Orgulho, alegria, uma felicidade, né? Uma gratidão, né? E qual vai ser o comportamento dela, né? Talvez esperar ele, ou quando ele chegar, acordar, conversar, né? E jantar, oferecer comida, fazer alguma coisa, né? Então, esse é um exemplo como está tudo conectado. Você quer mudar o seu sentimento? Observe o que você está pensando, porque tem uma relação enorme o que você sente com o que você está pensando, né? O Mindfulness ajuda a gente a começar a ficar familiarizado com o quê? Emoção e pensamento. A gente começa a perceber esse nosso fluxo mental de pensamento. Se a gente começa a ficar mais familiarizado, talvez eu esteja me sentindo assim, porque eu estou pensando assim, né? Fala. Não, porque às vezes vem essa ansiedade sem ter nenhum gatilho, né? Vem. Muitas vezes a gente está na nossa cama ou na piscina com a nossa família e a gente tá lá. Não necessariamente a gente precisa de um gatilho, né? Não. E isso é por quê, né? Tem uma explicação também por quê. Porque, na verdade, a gente fica tentando prevenir. Para o nosso cérebro não tem nada pior do que a incerteza. Né? Que é justamente esse momento que a gente está vivendo, a dúvida. Porque ele não tem controle. Né? Então, ele fica tentando fazer a sua mente ficar com controle de tudo. Então, por isso que muitas vezes você nem tem um gatilho, você nem teve uma notícia ruim, você nem teve um telefonema, você não teve nada. Mas você está ali, de corpo presente, num lugar teoricamente agradável, e você está em outro lugar e produzindo ansiedade. Através do quê? Dos seus pensamentos, né? De uma tentativa do seu cérebro de prever uma situação para se preparar para quando a situação ruim vier. A gente tenta fazer isso. O que a gente sabe é que a gente não se prepara para a situação ruim, na verdade, e a gente acaba sofrendo, né, antecipadamente por um monte de coisas que, na verdade, a maior parte delas jamais acontece. Né? Eu falo muito... E a gente... Eu lembrei agora que você está falando, desculpa te interromper, mas eu lembrei que a gente usa muito uma metáfora, né, no curso, de que pensamentos são como nuvens, né? Esses pensamentos, eles passam na nossa mente, né? Os pensamentos são só pensamentos, eles são eventos mentais. Muitas vezes, o que a gente pensa e que gera essa ansiedade toda na gente, são pensamentos de coisas que nunca vão acontecer, né? É a nossa mente
Na produzindo verdade, a nossa fantasia é sempre muito pior do que a realidade, muito né? pior. Se a gente pensar o número de vezes que a gente fantasiou alguma coisa, né? E na maior parte das vezes não acontece. Mas o problema da gente não ter muito essa consciência, né, da importância dos nossos pensamentos, gerando emoções, é que muitas vezes a gente acaba se engajando, né, num monte de pensamentos que vai gerando o quê? Muita ansiedade, Muita ansiedade. né? E por coisas que a gente fica fantasiando. E como eu disse na segunda, o nosso cérebro, ele tem um simulador de experiências, né? Ele é capaz de não viver uma situação, mas de conseguir prever exatamente o que vai acontecer. E quando ele prevê isso, só de você pensar nisso, ele toma aquilo como sendo verdade, ele toma como sendo real, como se estivesse acontecendo. E Ele não aí, distingue o que é verdade, o que é um pensamento e o que você está vivendo e o mesmo, que é né? verdade. E aí ele produz, né, sensação desagradável, ele produz cortisol, ele produz adrenalina, ele produz vários hormônios que são responsáveis pelo estresse e pela ansiedade, né? É. Uhum. Então, por que a ansiedade tem tanta relação com o mindfulness e o mindfulness é tão indicado para o tratamento de ansiedade, né? Porque você começa a poder controlar esses seus pensamentos, né? Que tem relação com as nossas emoções, que tem relação com os nossos comportamentos, né? Então, você não embarca tanto naquele seu pensamento e às vezes vem e foca aqui no momento presente. Poxa, eu tô aqui na piscina, deixa eu voltar aqui para a piscina e curtir esse sol, os meus filhos, os meus amigos que estão aqui, alguma coisa. Você consegue fazer isso e falar, pois eu vou pensar nessa reunião que eu tenho, nesse desafio, amanhã, né? Na hora que está marcado para isso. Porque também é uma outra dúvida que pinta, mas e aí? Eu vou, assim, só vou viver o momento presente? Não vou mais me programar? Não vou mais. A minha empresa precisa de estratégias, preciso pensar no futuro. Lógico que Claro. vai, fundamental isso, né? Mas você tem que saber a hora disso, você começa a ter mais consciência. Às vezes a hora de fazer isso não é no jantar em família. E nem de Às- madrugada, na hora que você deveria estar dormindo, porque muitas vezes é nessa hora que a nossa cabeça fica a mil, né? Exatamente. Quais são as horas do seu dia que você vai pensar e fazer isso? Poxa, eu estou precisando parar e focar e pensar, criar estratégias para lidar agora com essa situação que a gente está enfrentando do Covid, o que isso vai repercutir na minha empresa, o que isso vai repercutir na situação econômica aqui da nossa casa. Mas você tem que escolher o momento para fazer isso. Você começa a ter consciência que isso precisa ser feito, mas que talvez não precise ser naquele momento, né? E naquele momento você Uhum. escolhe estar presente. E quando você for pensar sobre isso, você também escolhe estar presente naquilo, né? Você Uhum. começa a ter consciência também de como a gente tem escolhas, né? A gente tem muitas escolhas que a gente não percebe e vai, assim, não as usando na nossa vida, né? A gente escolhe fazer aquela lista. Eu tenho ouvido muito isso, gente. Eu sempre ouvia muito antes do corona que todo mundo estava muito cansado. A emoção que era mais presente era um cansaço. Era um cansaço de estudar, cansaço de trabalhar, cansaço de estar sempre correndo. E agora está vindo uma queixa muito grande de um incômodo com procrastinação, né? As pessoas não estão conseguindo fazer o que se propõe a fazer, né? E isso tem gerado muita ansiedade, Porque né? você agora tem tempo. Teoricamente, todo mundo tem bastante tempo. Então, você pode fazer, mas Teoricamente, né? teoricamente, porque o tempo continua Teoricamente. igual. Todo mundo continua com 24 horas no dia. Mas, Isso, e coisas que a teoricamente, gente não precisava fazer antes, a gente agora precisa. Agora tem crianças que precisam, às vezes, da nossa ajuda em casa, né? As pessoas estão uhum. trabalhando de casa, então tem gente que o trabalho veio para casa, o home office, né? Mas o home office com o filho E gritando, às vezes, interrompendo, por estar em falando. casa, acaba trabalhando até mais, né? Porque como É, você já está em casa, você acaba trabalhando até mais. exatamente. E também estamos tendo que fazer funções que a gente não escolheu para fazer, né? Então, o homeschooling, que está sendo um issue aí, eu acho que no dia de hoje, porque está trazendo um peso, assim. Existe um sofrimento grande com isso. Porque não foi uma escolha, alguma coisa imposta, que nem está em casa, né? Então, eu acho que para essa sensação que a gente está tendo, né, que está gerando também muita ansiedade, eu acho que é bom pensar de, sabe, sem tanto auto-julgamento, sem tanta. Ver qual é o prato que dá para carregar, né? Se a criança não aprender Uhum. tão bem agora, não é um grande problema, né? É o menor dos problemas, na verdade. Eu acho que fazer o que é possível, tá? Nesse momento, é fazer o que é possível. Eu sou a favor da gente sempre tentar fazer o nosso melhor, mas às vezes Uhum. o nosso melhor é É deixar entender, cair alguns pratos. e é entender que hoje eu estou fazendo o que é possível,
né? Esse, às vezes, é o nosso melhor. Porque quando a gente se preocupa demais, pensa demais, né? E quer fazer demais, a gente gasta uma energia. E a gente não tem uma energia, uma quantidade inesgotável de energia que a gente pode ficar usando. Então, isso vai faltar em algum lugar. Ou então, a gente começa a ficar doente, né? E por isso que a ansiedade é o que mais cresce. O Brasil aí é campeão de ansiedade, São Paulo também. Por quê? Porque a gente está fazendo cada vez mais coisa, né? Na onda aí da multitarefas, a gente começou a fazer cada vez mais coisa ao mesmo tempo. O problema é que quando o nosso cérebro faz várias coisas ao mesmo tempo, ele gasta mais energia, isso provoca uma agitação que anda de mãos dadas com o quê? Com a ansiedade. Essa agitação, ela traz muita ansiedade. Então, o ideal é a gente dar um passo para trás e começar a fazer uma coisa de cada vez. Esse é o ideal. E eu estou pensando aqui, né, que é tão importante a gente estar conectada com o nosso corpo, porque o nosso corpo ele vai dando sinais para a gente desse desgaste, desse cansaço o tempo todo. E quando a gente não ouve esses sinais, quando a gente não está atento e não percebe que isso está acontecendo, chega ao extremo, às vezes, de um burnout, né? Porque a gente, tudo tem um ponto de partida. Às vezes a gente tem um burnout e fala, nossa, mas tudo tem um ponto de partida, né? A gente começa, o nosso corpo, dando sinais de que tá estressado, aí você fica doente uma vez, aí você começa a perder o sono, você vai isso num crescente até você chegar num extremo como um burnout, né? Você tem sintomas no corpo, você tem sintomas nas suas emoções, né? Você pode ficar mais irritado, você pode estar mais mal-humorado, você pode estar mais sonolento, né? Você pode estar mais cansado, né? Você pode estar sentindo menos prazer em atividades que antes você tinha prazer. Então, o burnout, que você lembrou agora, deu exemplo, até foi capa da Exame há uns 2 meses atrás, né? Burnout como uma coisa que está crescendo muito, que é quando chega num momento, né, que a pessoa ela fica incapacitada de ir para o trabalho, né? Burnout é relacionado com esse ambiente de trabalho que a pessoa não consegue mais trabalhar. Mas do momento que chega esse dia que ela não consegue mais ir para o trabalho, tem lá um primeiro dia e tem todo um caminho. Até, né, esse dia. E todo esse caminho, para chegar nesse dia do burnout, foi ignorado, né? Porque começa com mau humor, com uma irritação, com uma atividade que antes a gente fazia. E tudo isso vai ficando no automático. Né? Vai passando desapercebido. A gente se percebe, às vezes, irritado, mas ignora, porque é preciso. E aí chega, e nosso corpo para. E o nosso cérebro ele tem esse poder, né? Quando ele dá o comando para tudo. Ninguém é mais forte do que ele. Então não adianta a gente lutar contra isso, né? É muito importante a gente olhando todo esse caminho, né? Exatamente. Eu acho que a felicidade, o bem-estar, está nesse caminho, ela não está no final. Isso é muito importante, porque a gente está nessa multitarefas, nesse automático, olhando lá para frente, assim, para atingir o quê? Né? A felicidade, ela está agora nesse caminho. E é esse caminho que a gente precisa olhar, que é todo dia. O que a gente vai cultivar todo dia? O que a gente vai começar a ter mais consciência? O que a gente vai tirar do automático da nossa vida? Né? E agora, independente do corona, acho que o corona só traz para a gente mais consciência de que alguma coisa precisa mudar, né? Tem muita gente aí, nossa, precisamos fazer alguma coisa, né? Mas está super ao nosso alcance fazer, né? A ansiedade, ela é algo que a gente pode administrar, né? E não se perder nesse mundo. Lembrando que um grau de ansiedade a gente vai sentir. Não queira, e é bom sentir. Isso, eu falo muito com alguns clientes, né, que estão estudando e tal. Eu não quero tirar a ansiedade. O que faz você estar na hora, acordar, fazer a prova, estudar para a prova é a sua ansiedade. E isso é muito bom. A gente não pode querer se livrar disso. Totalmente, né? Dela, né? Isso. Mas também não pode achar que a gente pode viver com ela para atingir alguma coisa lá na frente, que a gente tem energia e espaço inesgotável, porque ela começa a ocupar espaço na gente. E alguma hora esse espaço acaba. Né? Exatamente. Então, eu acho que é importante... A gente está falando aqui de ansiedade, acho que só fazendo aqui assim uma recapitulação, para ficar bem aí didático, eu acho que é importante a gente pensar em ansiedade, né? Lembrando das emoções e dos nossos pensamentos, tá?
a importância que os nossos pensamentos têm, gerando as nossas emoções, que geram os nossos comportamentos. Dependendo dos nossos pensamentos, a gente fica muito ansioso, né? Então, se eu leio o jornal e começo a pensar, minha empresa vai quebrar, eu não vou ter dinheiro, vou ter que mandar todo mundo embora, isso gera muita ansiedade. São esses pensamentos que vão gerar muita ansiedade, né? Quando eu consigo não embarcar nisso, às vezes eu consigo ter alguma criatividade para lidar com essa situação, né? Também, se eu não entro nesse tsunami de uma emoção negativa que esses pensamentos geram, também ajuda a eu lidar com o dia a dia, porque é isso. O meu pensamento muito negativo, ele faz uma emoção que é um tsunami, porque emoção tem marola, ondinha, uma onda maior, tem um tsunami. Quando é um tsunami, a gente não consegue parar isso, né? Prejudica muito a gente. Então, mas eu acho que assim, a gente falou aqui um pouco de ansiedade, mas eu acho legal a gente tentar falar um pouco algumas estratégias, né? Na hora que está muito ansioso, né? Ou quem está vivendo, o que dá para fazer? O que a gente podia falar um pouco de algumas estratégias? Eu acho assim, a principal estratégia para ansiedade, né? E esse é um recurso que está com a gente o tempo inteiro, é a gente aprender a respirar. A nossa respiração é o controle remoto do nosso cérebro. Então, eu vou falar umas 2 ou 3 estilos de respiração que ajudam muito a baixar a ansiedade, que a primeira delas é a respiração diafragmática, tá? Que é aquela respiração de barriga. Sabe aquela respiração de bebê recém-nascido, que a barriga infla? Essa respiração, ela ativa todo o nosso sistema nervoso parasimpático e ajuda muito a baixar a ansiedade. Então, quando vocês se perceberem mais ansiosos ou no meio de alguma crise de ansiedade, essa respiração é muito boa fazer. Vai para um cantinho, se você estiver num lugar que enfim, não dá para ser reservado, tá no trabalho, enfim. Faz aonde você estiver. Sente o corpo e começa a perceber a sua respiração na barriga. Respira com a sua barriga. Essa respiração é poderosa e a gente pode fazer em qualquer lugar, em qualquer hora. Uma outra respiração que ajuda muito, muito, muito para a ansiedade, para baixar a ansiedade, é uma respiração que a gente inspira contando. Vamos supor, até cada um tem um ritmo, mas você pode inspirar contando até 5. 1, 2, 3, 4, 5. Você segura a sua respiração contando até 5. 1, 2, 3, 4, 5. E você expira, pode expirar pela boca, fazendo uma expiração bem longa. Então, você faz com que as suas inspirações elas sejam um pouco mais curtas que as suas expirações. Isso também vai ajudando muito a gente a baixar essa ansiedade, tá? Uma terceira dica de respiração é simplesmente... Fala, pode falar. Fala a última. É simplesmente você contar os ciclos respiratórios. Você conta, inspira e expira e conta 1. Inspira e expira, conta 2. E você vai até 10. E aí, se vier um pensamento, que vão vir muitos pensamentos, você vai perder a contagem, você simplesmente reconhece esse pensamento e volta para a contagem. Começa do 1 de novo e vai até 10. Acabou o 10, começa do 1 de novo. Então, essas são umas dicas de respiração que vocês podem fazer a qualquer momento, em qualquer lugar. Pode fazer de olho aberto, pode fazer de olho fechado, mas que são exercícios que ajudam muito, muito, muito a gente controlar essa ansiedade. E eu acho que vale dizer que essas técnicas de respiração, elas não são a meditação. Isso que a Ana Paula acabou de falar, não é a meditação. É um exercício. Tá? São técnicas de respiração que são indicadas para tratar a ansiedade. Então, eu indico algumas dessas para os meus pacientes. E às vezes, vocês estão ouvindo isso e falam, nossa, mas como é que eu vou para um cantinho? Como é que eu vou ir para um lugar? Eu acho que é importante lembrar que quando você está numa situação de um estresse agudo que está gerando muita ansiedade, vai nem que seja para o banheiro, né? E respira antes de fazer alguma coisa. Às vezes, na sua cadeira de olho aberto, você tenta fazer essa respiração diafragmática que funciona muito, porque ela retorna o seu organismo para um estado de calma. Ela tem esse poder, fisiologicamente ela faz isso. Então faz isso por 1 minuto, faz isso por 2 minutos. Toda vez que estiver numa situação, vai ter um telefonema difícil para dar, uma reunião que vai entrar,
uma coisa que parece maior que a gente não vai dar conta, usar essas técnicas de respiração ajudam muito. Muito. Eu estou frisando que não é meditação, para que isso possa, que as pessoas possam usar, mesmo aqueles que não meditem, porque basta respirar. Não quer meditar, mas basta respirar. Já vai fazer muita diferença. Só de você respirar, você já está vindo para o momento presente, porque a respiração ela está acontecendo no momento presente. Então, só de você prestar atenção na sua respiração, já é uma forma de você ser resgatado da onde você estiver e você vir para o momento presente, né? Eu acho que uma outra coisa que é uma estratégia, que agora você falou do momento presente, é desacelerar, né? A gente fala muito, desacelerar e relaxar. Relaxa, relaxa, aliás, é a palavra que eu mais ouço aqui na minha casa. Tudo é mãe, relaxa, né? Como é que relaxa? Né? Eu nunca vi ninguém conseguir relaxar só porque o outro mandou relaxar. Você não consegue relaxar. Como é que faz isso? Como é que você relaxa? Como é que você desacelera? Também é vindo para o momento presente. Na verdade, as nossas atividades rotineiras, né? Tomar banho, escovar os dentes, comer, andar, dirigir, a gente faz muito no automático. Desacelerar é conseguir você trazer elas, né, para um modo mais consciente. Então, e até mais lento mesmo, né? Eu acho que assim, não, é mais lento mesmo. Literal mesmo. Desacelerar é você fazer as coisas mais lentas. Isso. E aí você pode conseguir esse relaxamento, né? Quando você faz aquilo. Então você está caminhando, você está caminhando para onde? Pressa do quê? Às vezes é bom fazer, eu estou com pressa do quê hoje? Então eu tomo banho correndo. Tem dias que você está com pressa, tem dias que não. Então, tirar isso, né, desse automático e trazer... Então, eu vou caminhar mais lento, eu vou sentir o meu corpo, eu vou ver a minha temperatura, eu vou perceber se eu estou com calor, se eu estou com frio, se eu estou suada. Eu vou observar a paisagem ao meu redor. Nossa, que árvore linda, nossa, está florida. Tudo isso, você está trazendo um relaxamento. Isso é o desacelerar. Tá? A gente está tentando explicar porque é muito fácil falar, não, tem que desacelerar, né? Tem que desacelerar. Mas como que desacelera? Desacelera é isso, é desacelerar mesmo. Fazer mais devagar, olhar, ter atenção. E isso leva a um relaxamento, né? E ajuda muito a gente diminuir a nossa ansiedade, não deixar que ela tome conta da gente. Uma outra estratégia também é a gente toda emoção ela vem carregada de uma energia, né? E a gente tentar canalizar essa energia da ansiedade para alguma coisa positiva, para alguma ação, né? Quando a gente sentir aquela ansiedade que vem de repente, ou por causa de um gatilho, ou por um pensamento, você pensar, em vez de você se engajar naquilo e ficar pensando só naquilo, pega aquela energia e transforma numa ação. O que eu posso fazer para resolver isso? O que eu vou fazer agora? Então, é transformar essa energia numa ação positiva, né? A gente não pode, obviamente, deixar de falar, né, de meditação, mindfulness. Né? É uma coisa que é uma estratégia maravilhosa para lidar com a ansiedade, né? Criar uma rotina, conseguir meditar 5 minutos, 10 minutos. Eu sempre digo que o ótimo é inimigo do bom. Então, mas eu não consigo meditar 20 minutos, eu não consigo meditar meia hora. Tudo bem, medita 5. Né? Depois de um tempo, esse 5 fica fácil, aí você consegue meditar 10, né? E pode ser que você medite 10 para o resto da vida e já tá bom, porque são 10 minutos que você para e está em contato com você, em contato com o seu corpo, né? E vai treinando a sua atenção a vir mais para o momento presente. A gente vai precisar muito, muito estar com a nossa atenção no momento presente. A gente vai precisar muito, né? Controlar os nossos pensamentos. Ontem, quando acabou o dia, eu li rápido no jornal uma notícia dos Estados Unidos, né, que eles estão muito preocupados com a questão da saúde mental, que depressão, ansiedade, suicídio, a previsão é que aumente muito, muito nos próximos meses. Eu imagino. Né? Então, o que é o antídoto para isso? Né? O que a gente pode fazer? Não tem muito na prática o que a gente possa fazer, né? A não ser se preparar mentalmente para isso. Né? Então, sentar agora e começar a meditar e trazer a sua atenção para o momento presente, tentar ficar com o presente, não se engajando em pensamentos, em preocupações, né? Isso vai ter que ser um treino. Não é fácil. Quando alguém fala para você não pensa nisso, é a mesma coisa que não fala nada. Né? Você pode aprender a não pensar nisso. Como que você faz para não pensar nisso? Né? Até que você percebe que você vai pensar, mas você não vai ir junto com esse pensamento, né? Você e o pensamento não vão se colar. Então, estratégia, meditem. A prática do mindfulness é muito importante, né? Para a gente aprender
a trazer esse traço da nossa atenção para o momento presente, para a nossa vida. Tá? Eu acho que, por fim, eu acho que uma boa estratégia, né, é a gente cultivar a gratidão. Gratidão, exatamente, hoje está sendo estudado cientificamente como um antídoto, né, para a infelicidade. Quando a gente cultiva a gratidão, nosso cérebro, a gente viu lá que tem uma tendência a grudar no negativo. A gratidão é justamente a gente ir contra essa tendência no nosso cérebro de colar no negativo, né? De ser velcro para coisa ruim. Então, a gente cultiva isso no nosso dia a dia, né? De ver todos os dias as coisas boas que aconteceram. Eu faço isso aqui com meu filho pequeno e ele consegue cada dia ver milhões de coisas, porque ele foi treinado. Quando você começa, não é tão fácil. Nossa, isso é um treino, hoje. Isso é um treino. Exatamente. Porque a gente tende a ser grato pelas coisas grandes, né? Pela saúde, eu tenho uma casa, eu tenho comida na mesa, mas a gente esquece dessas coisas pequenas do dia a dia, né? Exatamente. Então, a gente estimula no nosso cérebro isso, né? Para que ele passe a ver mais as coisas boas da vida. Então, mudar a lente do nosso óculos, né? Começar a ver as coisas positivas que a gente tem. Pois é. Bom, acho que a gente está chegando no fim, né? Temos acabando aqui nosso tempo para não cair. E como a gente fez na segunda-feira, e quem já fez curso com a gente sabe, a gente sempre gosta de terminar as aulas e os nossos bate-papos ou lendo um poema ou falando a frase de alguém. E hoje eu vou ler para vocês aqui um poema muito comum, muito conhecido, né, nesse universo mindfulness, de um poeta que chama Rumi. E o nome do poema é A Casa de Hóspedes. E diz assim: o ser humano é uma casa de hóspedes. Toda manhã, uma nova chegada. Uma alegria, uma tristeza, uma mesquinhez. Uma percepção momentânea chega, como um visitante inesperado. Acolha a todos, mesmo se for uma multidão de tristezas, que varre violentamente a sua casa e a esvazia de toda a mobília. Mesmo assim, honre a todos os seus hóspedes. Eles podem estar limpando você para a chegada de um novo deleite. O pensamento escuro, a vergonha, a malícia, receba-os todos à porta sorrindo e convide-os a entrar. Seja grato a quem vier, porque todos eles foram enviados como guias do além. Então é isso aí, gente. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Mais um dia. Agradecer de novo ao Shopping Cidade Jardim e ao Mink por essa oportunidade. E fiquem bem, se cuidem. Obrigada também, gente. Eu acho que se alguém tiver alguma dúvida, quiser saber alguma coisa específica aí sobre ansiedade, né, que a gente levantou essa bola, não vamos deixar ela aí, fiquem à vontade para entrar lá no nosso Instagram. Mandar um direct pra gente. Mandar direct, a gente responde, né? Fala de novo o Instagram aqui, é @espaço_aile. Só que o espaço é sem o cedilha, então fica espaco_aile. Isso. Tá? Então, obrigada, Mink. Obrigada, bom dia. Ana Paula, não esquece de salvar. Pode deixar, vou salvar. Tá, pode deixar. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau.